Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 31 de maio de 2023, dentro do final da quarta vigília, haja visto o relógio registrar em torno de 4h59 da manhã. Mais uma vez, Cristo Jesus me expulsara da rede, a fim de que eu possa compartilhar com vocês, sem nenhuma pretensão de esgotar a presente matéria, apenas para jogar luzes e despertar você para a importância do instrumento que é Jesus, para despertar você para a importância do livro mais importante da história da humanidade. E aí, desde já inicio antecipando o título, objeto de nosso estudo de hoje, a saber, abre aspas, por que a Bíblia Sagrada, sem nenhum demérito aos demais, é o livro mais importante na história da humanidade, fecha aspas. Antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo de mérito da presente temática, dirijo-me diante da soberana autoridade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, para que o mesmo no alto de sua infinita grandeza, com efeito, possa me iluminar, a fim de que eu possa fazer a melhor interpretação possível, que de forma espiritual e teológica, portanto, reflita aquilo que é de vossa sagrada vontade e propósito, a fim de que eu possa fazer a melhor contextualização e interpretação dos contornos e alcance desta, que este que está a vos falar considera como sendo o livro mais importante da humanidade, a saber, a Bíblia Sagrada. Dito isto, e para que o presente vídeo não fique mais extenso do que pretendo, sobretudo porque logo já terei que sair para o meu ministério da advocacia em prol dos direitos dos mais oprimidos. Pois bem, desde já, aqueles que não são se cadastrados no presente canal, peço que se cadastrem, compartilhe com o maior número de pessoas que puder, dê seu like, gostando ou não gostando, comente e compartilhe com o maior número de pessoas, porque fazendo assim, você não somente estará contribuindo para poder continuar a ter acesso a conteúdo de primeira qualidade, que diariamente será tratado e deliberado no bojo do presente canal, bem como direito, teologia, filosofia, política não partidária, geopolítica, economia e etc. E ao você se cadastrar e dar seu like no presente canal, para além de você me ajudar a fazer uma das vontades de Jesus, que é exatamente levar a sua palavra aos confins do mundo, em ato contínuo você também estará contribuindo para a disseminação e aprimoramento da cultura e do conhecimento aos confins do mundo. Dito isto, sem mais delongas, já vou diretamente para o pano de fundo de mérito da presente temática, qual seja, por que a Bíblia Sagrada, para isto que está a vos falar, em que pese, é o livro mais importante da história da humanidade. E aí,
para facilitar a nossa compreensão, irei fazer de forma aleatória, até porque a Bíblia já começa dizendo: não obstante ser o livro mais importante da história da humanidade, sem nenhum demérito aos demais, e vou explicar por quê, o trouxinho por via reflexa, a Bíblia Sagrada, também é um livro que é muito criticado, para além de ser um dos livros mais importantes, ele também é o livro mais lido, mais vendido, assim como a água é o líquido mais bebido no mundo, a Bíblia é o livro mais vendido e também, por via reflexa, mais perseguido, mais discriminado. E aí me vem à mente Mateus, quando Jesus diz: não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer. A sua própria família vai ficar contra você quando você disser que será meu seguidor. E não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer pela minha causa, quizá até morrer. Ou seja, quando Jesus, no alto de sua infinita grandeza, em sua primeira vinda na qualidade de servo e cordeiro, diz que não será seu seguidor aquele que não estiver disposto a morrer pela sua causa, por lógico que ele não está colocando filho contra pai, pai contra filho, contra parentes, etc. Não, ele está simplesmente falando de amor. O amor de todos é o amor que você tem que ter para retribuir o que ele fez na cruz. Ele era Deus e ele se esvaziou do trono de Deus Pai, Deus Filho, Deus Poder do Espírito Santo para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e derramar a sua última gota de sangue para remir totalmente o preço por um pecado, por uma responsabilidade que era nossa, vinda lá do Jardim do Éden, um pecado originário. Ele derramou a última gota de sangue do seu corpo na cruz, depois de sangrar no Jardim Getsêmani, a primeira gota, a segunda gota nas 39 chibatadas, na coroa, no coração, e outros dizem que é na barba, que arrancaram a barba e ele dilacerou o corpo dele, o rosto dele, nas mãos quando prenderam ele, nos pés, quando dilaceraram seus pés com os pregos, para prender ele na cruz, e a sétima e última, quando ele derramou até a última gota de sangue para poder remir o seu projeto de remissão. E esta é a razão pela qual, voltando para Mateus, ele é taxativo, ele é pedagógico em dizer que não será o seu seguidor aquele que não estiver disposto a morrer e sofrer pela sua causa. E foi assim com Paulo de Tarso, quando ele escolheu. Paulo de Tarso interceptou, quando ele ia a caminho de Damasco armado até os dentes, para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os seus discípulos que se encontravam na Síria pregando. E ele intercepta Paulo com um fecho de luz, deixa Saulo cego por 3 dias. E logo quando Saulo é interceptado, como era um fervoroso soldado romano, e como ele, sobretudo, era um advogado assim como eu, aluno de Dr. Gamaliel, o considerado doutor da Torá da época, escrito Torá, que significa os 5 primeiros livros escritos por Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Ele, como autoridade romana, que fazia e perseguia os cristãos com a premissa de que estava fazendo a vontade de Deus, em ato contínuo, quando Cristo Jesus o intercepta no caminho de Damasco e o deixa cego por 3 dias, ele automaticamente pergunta quem é, e Jesus disse: Saulo, que Paulo de Tarso, para quem não sabe, vou fazer de forma verticalizada um vídeo aula falando da transcendental e brilhante história de Saulo, que passou de
algoz, o maior algoz de Cristo Jesus, aquele que iria escrever mais de 50% do Novo Testamento com base na nova e eterna aliança, que compreende exatamente das 13 epístolas ou cartas, ou seja, de Romanos a Filemon. E eu desconfio, salvo melhor juízo, que as duas cartas de Hebreus, que até hoje têm autoria literalmente desconhecida, em tese pode também, dada a sua grandeza literária, também ter sido da autoria ou lavra do erudito Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, quando Jesus pergunta quem é, Jesus disse: Saulo é Jesus. É aquele que você persegue. Ele, prima facie, ou seja, logo de início, reconhece a autoridade soberana e divina de Cristo Jesus. Mas voltando para o pano de fundo de método da presente temática e falar dessas passagens também, eu estou a falar da Bíblia, porque digo que a Bíblia, em que pese, é considerado, para isso que estávamos a falar, o maior livro, o livro mais importante, para além de ser o mais vendido, o mais perseguido, outro sim por via reflexa, também ser o mais importante na história da humanidade. Explico e, como sempre, a resposta é de fácil alcance. E vou fazer isso de forma monocrática, de forma monográfica, ou seja, fatiada, de forma fatiada, nos mais diversos ramos do conhecimento humano, em como história, geografia, política, direito, filosofia, ética, moral, geopolítica. E antes mesmo de adentrar especificamente no pano de fundo, também se faz extremamente necessário no ponto lembrar que, para além de a Bíblia ser o livro mais importante da humanidade, outro sim por via reflexa também ser o mais vendido e o mais perseguido, digo que essa perseguição existe exatamente em razão de ninguém atirar ou jogar pedra em árvore que não dá fruto. As trevas se incomodam com a divina luz que é representada por Cristo Jesus, bem como na época do Calvário, da crucificação, no momento em que Jesus sofria por antecipação tudo que iria passar na cruz, quando ele derramara orava por 3 vezes no jardim Getsemane, no Monte das Oliveiras, e deixou seus 3 discípulos vigiando, e chega lá e encontra os 3 vigias dormindo. Você começa a observar a dimensão e a razão pela qual a Bíblia é o livro mais perseguido. Pois naquele momento o inferno estava em festa para receber a divina luz, até que foram literalmente surpreendidos no 3º dia. Não somente no 3º dia, mas no momento de sua última palavra, das 7, que também 7 palavras que Jesus falou na cruz, e uma delas é dizer: Pai, entrego a ti, entrego o meu espírito para ti, e não para o diabo, que o diabo está esperando e fecha lá. E ele é surpreendido, o demônio, o inferno. Os chifrudos que se encontram lá estavam literalmente esperando receber o Espírito de Deus, de Jesus. E ele diz na cruz, como sua 7ª e última palavra antes de morrer, e descer a última gota de sangue para remir totalmente o seu projeto de remissão
que dava o seu espírito ao Pai e não ao demo. E ele surpreende o inferno mais ainda quando ele ressuscita no terceiro dia, toma a chave da mão do demônio, doravante a chave da vida e da morte está somente com Deus. E é esta a razão pela qual eu começo dizendo que a Bíblia é tão perseguida, tão discriminada, exatamente, na maior parte das vezes, por mera ignorância. E a ignorância em que pese, como dizia Billy Graham, é a responsável, é a arqueira por grande parte ou a maioria dos pecados. Muita gente comete os mais diversos crimes, discrimina as pessoas, comete difamação, injúria, os mais diversos crimes de improbidade contra a administração pública, previsto no artigo 37, parágrafo 4, improbidade, os mais diversos crimes de apropriação indébita, de corrupção passiva, ativa, assim como as pessoas praticam diariamente os mais diversos crimes comuns de roubo, furto, homicídio e etc., por mera ignorância. E a Bíblia é exatamente o livro mais, para além de ser o dos mais importantes da história da humanidade, ser também o mais lido, mais vendido, por via reflexa também é o mais perseguido, exatamente porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. As trevas se incomodam com a luz. E até mesmo as estrelas. Ou seja, não existe céu sem tempestade e até mesmo as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecer entre si. Dito isto, dirijo-me diretamente para começar a dizer e sintetizar porque defendo que a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade, sem nenhum demérito aos demais livros existentes, que não são poucos, mas como estou falando da Bíblia, começo dizendo que a Bíblia é o livro mais importante da humanidade e não devemos deixar de conhecer, dado valor, exatamente porque ele é um livro, não obstante ter sido escrito por homens comuns, mas não podemos olvidar e reconhecer que esses homens, tanto os discípulos, os profetas, os antigos profetas do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até o último livro de Malaquias, foram literalmente inspirados por Deus, começando da Torá, Moisés, que retrata os 5 primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio, onde ele prevê a sua própria morte, seguido por seu sucessor Josué. Depois de Josué, que foi o sucessor e adentrou em Canaã, ele junto com Caleb, vem a época dos juízes, e salvo o juízo. Essa época de juízo teve uma Ruth foi Judite, uma das juízas que ficaram muito conhecidas nesse período. E aí chega-se a um momento em que o povo, o judeu, o povo escolhido por Deus, sente necessidade de reis. Aí vem os 10 reis de Israel, dentre eles os mais importantes e mais queridos por Deus, a saber o rei Davi, que queria construir o primeiro templo e Deus não permitiu, porque entendia que ele tinha muito sangue nas mãos por conta das guerras que ele enfrentava em nome de Deus. Ulteriormente, seguido pelo seu filho, rei Salomão, que somente ele escreveu 3 livros, a saber, Cântico, que retrata a sua primeira vida idealista, seguido por Provérbio, que é um verdadeiro estatuto ético e moral, sobretudo jurídico, de como as pessoas devem se comportar em uma sociedade odierna. E ele estava falando ali já uma visão
holística, numa visão transcendental. E o último livro escrito pelo rei Salomão, a saber, Eclesiastes, onde ele chega ao final da terceira idade e diz: tudo é ilusão, tudo é ilusão, tudo é ilusão. E o que me consola é eliminar a certeza de saber que eu posso contar com Deus Todo-Poderoso. É assim que o rei Salomão chega à sua terceira idade, mas também será objeto de um vídeo-aula específico, onde eu irei verticalizar esses três livros do rei Salomão e provar que ele, juntamente com seu pai, rei Davi, inclusive em que pese o rei Salomão, foi quem construiu o primeiro templo de Israel, destruído por Cícero. E o segundo templo construído pelo próprio imperador de Roma, que era apaixonado por arquitetura, não obstante ele mesmo, o seu general Cícero, ter destruído na hora de colocar fogo no templo. Isso aí também será objeto de um vídeo-aula específico, onde eu irei também verticalizar. Mas quando eu digo que a Bíblia Sagrada, para além de ser o livro mais vendido, mais perseguido e o mais importante, é exatamente porque, número 1, ela é um livro literalmente inspirado por Deus. Começa do seu primeiro livro de Gênesis, começa de Moisés e vai até Deuteronômio, até a passagem do bastão para Josué e Caleb. Aí, seguido pelos reis, vem os 10 reis de Israel, e vem a época segue pela fase do juiz. Aí o povo de Israel sente necessidade de ter rei, Deus concede reis, 10 reis, entre ele o rei Davi e o rei Salomão. E vem, depois disso aí, as crônicas, de crônica até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E aí segue e reinicia no Novo Testamento com base na nova e eterna aliança por Mateus, que vai de Mateus até o livro escatológico de Apocalipse. Somente Paulo de Tarso escreveu no Novo Testamento, com base na nova e eterna aliança, 13 livros representados por epístolas ou cartas dirigidas de Romano a Filemon, e eu desconfio que as duas cartas de Hebreus, em que pese que até hoje tem autoria desconhecida, com efeito também, em tese, pode ter sido de sua autoria. Isso aí também será verticalizado em um vídeo específico, onde irei falar de forma monográfica acerca dos contornos e alcance dessa passagem. Mas, dito que a primeira razão de a Bíblia ser o livro mais importante é porque ela é literalmente inspirada por homens. Ela é escrita por homens, não obstante ser escrita por homens, mas todos os homens inspirados por Deus. Começa com Moisés até o último livro escatológico de João, na ilha de Patmos, quando ele tinha 94 anos, e Cristo Jesus, que é o Verbo, abre o terceiro céu e faz a sua revelação. Para quem não sabe, Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? Revelação de Cristo Jesus, que pede para o apóstolo João, na ilha de Patmos, na Grécia, escreva e leve 7 cartas para os 7 anjos das 7 cidades Apocalipse, que odiernamente ou atualmente se localiza no interior da Turquia. Nesse livro, Cristo Jesus surpreende quando diz: seu alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, o início e o fim, o princípio e a eternidade, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.
Quando vocês, minha filha, dizem amém 3 vezes, é porque eu estou fazendo menção ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo. Mas, vamos agora ao segundo. Qual o segundo motivo que me faz crer que a Bíblia me faz crer e defender, sem medo de errar, que a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade? Primeiro, como eu já disse, por ser inspirado por Deus, não obstante ter sido escrito por homens. A segunda razão que me faz defender esta tese é exatamente o fato, o relevantíssimo fato de o respectivo livro, com efeito, nos remontar a história, a geografia, a política, ao direito, a filosofia, a geopolítica, e etc. E começo dizendo que a Bíblia é considerado, para isto que estávamos a falar, o mais importante da história da humanidade, porque ele tem, basicamente, consignado do primeiro até o último livro, um verdadeiro acervo de conhecimento, de todos os conhecimentos que norteiam a vida da humanidade. Começando por história. Quando a gente vai, por exemplo, para o nascedouro, ou para a origem de tudo, sob o aspecto geográfico, histórico, geográfico, político, econômico, a Mesopotâmia, que foi onde tudo começou, onde se encontra o clássico rio Eufrates, o maior rio. E não à toa, porque todo o desenvolvimento sob o aspecto urbano, econômico, se dera onde tem água. E o rio Eufrates era uma região que tinha água, então, a região da Mesopotâmia. E não à toa essa região, sob o aspecto histórico e geográfico, é a região que hoje, modernamente, a gente pode sintetizar e compreender como sendo o Oriente Médio, que é considerado o coração do mundo econômico mundial. E não à toa é lá que existe o canal de Suez, que começou sendo patrocinado pelos franceses, depois pelos ingleses, e hoje, salvo engano, está sob o controle do Egito. E esse canal de Suez é o que dá vazão a toda a economia da Europa para a Ásia e para o mundo ocidental. Pois antes existia, eu acho que até hoje existe, as piratarias, que os navios, para transportar mercadoria da Europa, da Euroásia, que é aquela questão lá da Rússia, Ucrânia, da Europa, da Ásia, que é tudo vizinho ali, para a África teria que passar a rodear. E lá tinha muitos piratas, e os piratas acabavam saqueando os navios, roubando os navios. E aí hoje o canal de Suez o canal de Suez é considerado o porto, ou seja, o local sob o aspecto econômico mais importante para drenar a economia daquela região. E tão importante que existem os braços do canal de Suez que vai para Israel. Tem pretensão de Israel também construir o seu canal, assim como os americanos, ou seja, os Estados Unidos, já fizeram um projeto para também levar o canal de Suez até os Estados Unidos, usando as mesmas bombas, que eles jogaram em Hiroshima e Nagasaki, que destruíram as duas cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Mas o projeto
era muito faraônico e muito oneroso e perigoso. Imagine bomba atômica, abrir canal, rochas, abrir espaço, abrir um corredor de rocha, jogando bomba atômica. Pois é, esse era o projeto dos americanos. Mas continuo dizendo e sustentando a tese pela qual a Bíblia é o livro mais importante, também sob o aspecto geográfico, porque essa região da Mesopotâmia, e por falar em Mesopotâmia, me vem à mente aqui a transcendental passagem de Jacó, que era filho da promessa, ou seja, filho de Isaac, que foi fruto da promessa entre a aliança entre Deus e Abraão, que prometeu transformar Abraão em pai de grandes nações, cujos filhos seriam maiores que o número de grãos de areia na terra e o número de estrelas do céu. E hoje Abraão, em que pese, é o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos, em que pese, gira em torno de 1,3 a 1,4 bilhão. E isso é uma coisa impressionante. Seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, em torno de 700 milhões a 800, se aproximando de 1 bi, ela só faz crescer ano a ano. E a terceira, não obstante ser a mais remota e mais antiga, o judaísmo em terceiro lugar. Sendo que ambas, ou seja, as 3, têm o mesmo patriarca, Abraão. Mas voltando para a questão da geografia e de Jacó, é que Jacó, quando mentiu para seu pai, para se fazendo passar por seu irmão Esaú, e a sua mãe, ouvindo a história que o irmão iria se vingar dele, matá-lo, mandou ele para Mesopotâmia, para a casa do seu tio Labão, onde ele passou 20 anos, até se arrepender e ter um duelo com o anjo de Deus. E aí, quando o anjo de Deus pergunta: quem é você? Ele diz: Jacó. Aí Deus muda o nome dele para Israel. E aí vocês veem a origem do Estado soberano de Israel. Mas também será objeto de um vídeo aula específico, onde eu irei verticalizar essa fantástica história de Jacó, que teve 12 filhos, e eles são responsáveis pelas 13 tribos de Israel: tribo do norte, tribo do sul, cuja tribo do norte, Cristo Jesus, faz parte na linhagem do rei Davi, e é considerado, não à toa, o verdadeiro leão da tribo de Judá. Também será objeto de um vídeo aula, onde irei verticalizar de forma monocrática para vocês. Mas na Bíblia, observamos também a presença da geopolítica. Quando observamos a história de um dos filhos de Jacó, a saber, José do Egito, pois na Bíblia existe José do Egito, dentre outros José, bem como José Carpinteiro, que é o pai de criação de Jesus, pai terreno. José do Egito tem uma história fantástica, que também será objeto de um vídeo aula, só antecipando espólio, porque o objetivo aqui realmente no vídeo de hoje é mostrar a importância, chamar a sua atenção para a importância da Bíblia. José do Egito vai nos dar a maior aula de geopolítica, quando ele prevê 7 anos de seca e 7 de fartura. E aí será verticalizada em um vídeo aula específico, e aí já fico na expectativa, mais uma razão de vocês se cadastrarem no canal para ter acesso a esse conteúdo de primeira qualidade sobre a transcendental história de José do Egito, que eu vou mostrar que ele, antes da geopolítica, que é uma ciência modestamente nova, mas José do Egito, à época, já deu a primeira aula de geopolítica. Mas avançando, porque o vídeo já está com 35 minutos,
Continuo dizendo que a Bíblia, para isso que está a vos falar, em que pese, é o livro mais importante da história da humanidade, também porque nele você vai encontrar, para além de história que eu já falei, geografia, Canal de Suez, Mesopotâmia, Eufrates, geopolítica, que eu já falei, você vai encontrar também direito nele. Você encontra o direito a partir da passagem da instituição da lei por Moisés. Não à toa, lá na transfiguração, quando Cristo Jesus leva seus 12 discípulos e chega em determinado momento, diz somente 3, os seus 3 queridos a saber, vem comigo daqui para frente, Tiago, João e Pedro Simão, e ele começa a se transfigurar, flutuar, ficar literalmente iluminado, e aí de um lado aparece Moisés representando a lei. A lei. Essa lei não é composta apenas pelos 10 mandamentos. Existe, né, que eu vou verticalizar quando eu falar do rei Salomão, dos 3 livros escritos por ele, que naquela época foram instituídas leis civis, de caráter civil, cerimonial e temporária, para regir e disciplinar a vida dos hebreus quando eles adentrassem em Canaã, composto por mais de 500 e poucos institutos jurídicos sobre aspecto ético e moral, inclusive em que pesa, até mesmo prevendo que Josué, que fosse o sucessor de Moisés, construísse uma espécie de cidade para os refugiados, nas hipóteses em que um semita, um judeu, um hebreu, que são sinônimos entre si, cometesse crime de homicídio, se fosse em legítima defesa, ilegítima. E aí você vai ver o instituto, a origem do instituto jurídico da legítima defesa, que é utilizada hoje no nosso direito penal. Mas também observamos a presença do direito quando Deus usa a própria lei do Talibã, que consiste exatamente em fazer justiça, dizendo olho por olho, dente por dente. Muitos interpretam essa passagem a ponto de dizer que Deus é injusto e até um tirano, por mera ignorância e por não saber hermenêutica. A hermenêutica tem que ser usada não para descaracterizar, não para desvalorizar, não para denigrir, não para roubar a essência, a legitimidade e o verdadeiro espírito da palavra de Deus. A hermenêutica que a gente utiliza para enaltecer, para esclarecer algumas imprecisões literárias que existem ao longo do primeiro até o último livro da Bíblia, que por sua vez não obstante existir várias imprecisões sobre o aspecto literário, e não poderia ser diferente, porque a Bíblia tem outra grande característica. Diversamente dos demais livros que você vai ver ao longo da história, todo livro tem um roteiro, tem um roteirista, como todo livro, como toda tese tem que ser precedida de antítese, tese e síntese. Todo livro, salvo a Bíblia, segue esse roteiro, como toda peça teatral, como todo filme. Esses filmes que você vê aí na Record, na Band, e demais canais religiosos, com base na Bíblia, eles são obrigados, os roteiristas são obrigados a utilizar muitas licenças poéticas. Para quem não sabe, licença poética é um instituto da literatura que permite que o escritor, que o autor de determinada obra literária utilize essa licença para dar sentido, para dar o quê? Coesão ao texto, para facilitar a compreensão. Pois o livro existe, por exemplo, algumas imprecisões, até nos mandamentos, nas ordens que Deus dá no passado e mudou na antiga aliança. Isso você só vai entender você se esvaziando da natureza, dessa nossa miserável natureza humana, para podermos
compreender Deus em outra dimensão. Não temos como compreender o inefável mistério de Deus pensando como humano. Temos que, como Deus se esvaziou do trono de Deus para fazer homem e carne na pessoa de Cristo, igualmente para podermos entendermos os contornos e alcance dos inefáveis mistérios que norteiam a sua existência, a sua palavra, tenhamos que nos esvaziarmos desta matéria aqui para termos uma visão holística ou multifocal sobre o aspecto espiritual para podermos iniciar o poder a termos a devida intimidade com a palavra e com o inefável mistério que norteia a sua existência. Mas na Bíblia também existe previsão do direito quando Deus, por exemplo, diz que usa o Talibã, olho por olho, dente por dente, ele não está dizendo, ele não está sendo um Deus injusto, ele está simplesmente usando o princípio da isonomia, que é um dos colorários do nosso direito. Isonomia formal, material, tratar os iguais, formal, tratar os iguais igualmente, na medida de suas igualdades, no limite da lei. Isonomia formal, tratar os iguais igualmente, independente de raça, cor, credo, etc. A isonomia formal, que é aquela que é utilizada nos clássicos de direito afirmativos, é aquela, tratar os iguais igualmente na medida de suas igualdades, no limite da lei. Existe uma mitigação, ou seja, existe uma extensão em relação à formal. Então, no direito, quando Deus diz olho por olho e dente por dente, ele não está sendo um Deus autocrata, ele não está sendo injusto, ele está simplesmente dizendo, se alguém lhe tirar um dente, não é justo você tirar um olho dele. Se alguém lhe tira um olho, não é justo você tirar a vida dele. Ou seja, existe uma previsão no nosso ordenamento que diz, notadamente no direito penal, que diz que a resposta tem que ser proporcional ao agravo. É exatamente isso que Deus fazia quando ele mandava usar a lei do Talibã, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se levar um olho seu, você não pode levar os dois olhos de quem fez com você. Se a pessoa levar um dente seu, você não pode tirar a vida dele. Ou seja, tire no máximo um dente, no máximo um olho, é o máximo que você pode fazer. Ou seja, a resposta tem que ser proporcional ao agravo. E para finalizar, porque o vídeo já está ficando extenso, com 43 minutos, para finalizar que existe previsão de direito, lembre, por exemplo, o mau exemplo que Cristo Jesus deu em sede de sua primeira vinda na qualidade de servo e cordeiro, quando ele mandou o seu tesoureiro pagar o seu imposto com a moeda extraída da boca de um peixe. Que ele disse, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Que César queria imposto, então dê o imposto de César e dê a Deus aquilo que ele quer, que é amor, gratidão, retidão e devoção, sobretudo adoração. Venerar, a gente pode venerar todos os santos, mais de 4.000 santos que tem na Igreja Católica, porque venerar, o verbo venerar é diferente de adorar. Adorar somente a Deus. Venerar, em tese, pode venerar os santos como uma espécie de tratamento de altíssimo nível para aqueles que se encontram próximo do Altíssimo, próximo do Todo-Poderoso, próximo do Eterno, próximo do Alfa e do Ômega. E aí Jesus dá, esse exemplo, dê a César o que é de César e dê ao homem o que é de homem. Ou seja, por simetria, Paulo, para finalizar, Paulo de Tarso, em Romanos, ele também é taxativo quando ele disse que devemos cumprir todo o poder emana de Deus. Deus é que coloca o homem no poder e é ele que destitui. E não devemos, esta é a razão pela qual não devemos apenas cumprir as leis divinas. Tiago tem uma previsão que diz que se cumprirmos as leis de Deus e não cumprirmos as leis dos homens, que é o direito posto que está aqui, que nos rege e nos disciplina,
Por via reflexa também estaremos descumprindo a palavra de Deus. Tiago é peremptório em dizer: descumprir um único mandamento de Deus é como descumprir toda a sua lei. Ou seja, não basta apenas cumprirmos a lei de Deus, temos também que cumprir as nossas obrigações na qualidade de cidadão neste mundo terreno. Não abusando de direito. Quem abusa de direito comete ato ilícito. Artigo 186, 187. E para cada direito violado gera uma pretensão. Artigo 189 do Código Civil, ambos do Código Civil. Podemos até ficar indignado, como Jesus ficou no templo e saiu chicotando. Indignar é uma coisa, é legítimo. Blasfemar, caluniar, difamar, abusar de direito, usar das vias de fato, isso não é legítimo. Isso é crime e consiste em ato ilícito. Quando a gente pode se indignar e é legítimo, isso faz parte da democracia. Democracia, ela consiste em aprendermos a conviver com os desiguais. Não somos obrigados a conviver com determinada pessoa, a aceitar o que determinada hábitos, valores de determinada pessoa, mas temos que aprender a discordar, a divergir de forma educada, legítima, no palco adequado, respeitosa e elegante. Ou seja, a gente pode se indignar com tudo, é legítimo. Pode, como Jesus se indignou no templo, a gente pode não aceitar determinada conduta, a gente pode não aceitar determinadas temáticas, a gente pode não aceitar determinados regimes de governo, mas isso não nos dá o direito de abusar de direito, de sair caluniando, blasfemando. Devemos sim procurarmos o palco adequado para dirimirmos ou resolvermos esses conflitos. E o palco adequado, sob a perspectiva do nosso ordenamento jurídico, em que pese é o devido processo legal, administrativo e judicial por meio de um competente advogado. Porque se você contratar um advogado incompetente e responsável, improbo, desidioso, você vai... É a mesma coisa você entrar num mato sem cachorro, como Jesus entrou, contratando seus 3 discípulos para vigiar enquanto ele orava por 3 vezes no jardim de Getsêmani. Agindo assim, difícil é errar. Mas continuando, já partindo para a parte final do nosso estudo de hoje, Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Paulo de Tarso nos ensina que não somente devemos, combinado com Tiago, não somente devemos cumprir as leis de Deus, mas também as leis de nosso país, buscando justiça no palco adequado. E quando você não conseguir justiça no palco adequado, que é a justiça, por meio do devido processo legal, por meio de um competente, probo, legítimo advogado, você deve procurar o Tribunal de Cristo, porque justiça mesmo, plena, você só vai encontrar lá. É por isso que às vezes é até um paradoxo. Quando eu me deparo com tanto, em toda a minha carreira, mais de 12, 13 anos de advocacia, me deparo com as mais diversas teratológicas, para não chamar de heterodoxa, decisões que ao longo do tempo um advogado enfrenta, injustas, mas nunca isso não me legitima a sair atirando pedra em juiz, promotor, não.
Existe o devido processo legal, existe o meio adequado, o palco adequado, que é recorrer de forma legítima, sem litigância de má-fé, sem abuso de direito, lealdade processual. Jesus deu outro exemplo que remonta à presença maciça do direito na Bíblia, na nova e eterna aliança. Quando ele diz, quando você tiver uma contenda com seu irmão, procure-o antes de levar a causa a um tribunal, porque se levar a causa ao tribunal, você procure e faça um acordo. Aí você já está vendo o Instituto da Conciliação, que não foi o CNJ, não foi o eminente ministro Fux, sem nenhum demérito ao mesmo, que é um erudito, um brilhante, um notável jurista, apenas para o debate acadêmico, que instituíra as clássicas audiências de custódia e de conciliação. Não foram o CNJ, não foram a lei. E sim, Cristo Jesus lá atrás já previa isso aí, quando ele falava para os seus discípulos: quando você tiver uma contenda com seu irmão, procure, faça um acordo, pois se a causa for para o tribunal, você vai perder seu patrimônio e será preso. Em ato contínuo diz também que devemos ter muitos filhos, pois quando você for para o tribunal, você vai ter com quem contar. Vejo, portanto, a presença maciça do direito consignada no bojo da Bíblia, de Romanos a Filemon. Observamos também a presença da ética e da moral, da literatura, da filosofia, por meio dos 3 livros, dos transcendentais e eruditos livros escritos pelo rei Salomão, a saber, Cantares, que é um verdadeiro livro poético, e aí tem poesia também. Provérbio, que é um verdadeiro estatuto sobre o aspecto ético, moral e jurídico de como as pessoas devem se portar e se comportar numa sociedade democrática. E o terceiro e último escrito por rei Salomão, a saber, Eclesiastes, que também tem a presença, não somente, é onde ele resume tudo, e lá já tem, quando ele diz que tudo é ilusão, que a vida, são 3, divide a vida em 3 fases, que são representadas pelos 3 livros, Cantares, Provérbio e Eclesiastes. Ele diz que existe na vida o tempo de nascer, viver e morrer. E ele diz que tudo é ilusão, tudo que fez na primeira e na segunda fase de sua vida é ilusão. O que lhe consola é eliminar a certeza de saber de poder contar com Deus Todo-Poderoso. Vejo, portanto, a presença dos mais diversos institutos e ramificação do conhecimento humano na Bíblia. E esta é a razão pela qual este que estava falando diz e defende a tese pela qual a Bíblia é o livro mais importante. Não à toa, vários estados do Nordeste também aprovaram diversas leis no sentido de obrigar a leitura da Bíblia nos presídios. E este que está a falar é um dos defensores dessa tese. Ocorre que o Ministério Público, com base em um princípio contido em nossa Constituição, a saber, o princípio da laicidade, que consiste exatamente em dizer que, assim como o Estado não pode intervir nas questões da religião, por via reflexa, as religiões também não podem intervir nas questões do Estado. E aí, com base nessa premissa, o Ministério Público entrou com a ação de inconstitucionalidade e foi derrubada essas leis que me tornou muito indignado, pois a Bíblia é o único livro capaz, sem nenhum demérito aos demais, ou seja, mais poderoso. Não estou dizendo que outros livros de autoajuda, de psicologia, sociologia, neurociência e tudo, não tem o condão de mudar. Qualquer livro muda, mas nenhum tem o poder da Bíblia. É isso que eu quero dizer.
sem nenhum demérito aos demais. Coloque uma Bíblia no presídio, distribua a Bíblia, autoridades constituídas nos presídios, torne cartilha obrigatória, objeto até de remissão de pena, distribua nas celas, que vocês vão ver pela primeira vez a verdadeira essência, a verdadeira natureza da pena, que é a reabilitação para devolver o preso, o criminoso para o meio social. Você vai ver que ela terá o condão. E por que ela terá o condão? Ela terá o condão porque a Bíblia, esse livro sagrado, composto por 73 livros do cânon católico e 66 do cânon protestante, em que pese, ela é símbolo da divina luz. Ela é o instrumento, e o instrumento é Cristo Jesus. No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e sem ele nada se fez e nada se fazia. A Bíblia, quando eu digo que é o livro mais poderoso, é porque quando você começa a ler a Bíblia, literalmente ela, que é o instrumento, que é Cristo Jesus, tem um poder transformador, o poder de libertar, transformar, curar e até mesmo salvar. Quando eu digo que a Bíblia é o livro mais poderoso e mais importante da história da humanidade, é porque existe algo diferente, que você não encontra em nenhum outro. Tão diferente que fez esse que estávamos a falar, a ter uma mudança radical em sua vida nos 3 últimos anos, compreendido do período, notadamente da pandemia para cá. A Bíblia começa a transformar a sua conduta ética, moral, a maneira de pensar, começa a abrir a sua visão. Você está com uma visão fechada, você passa a ter uma visão holística, multifocal. Porque você começa a ser perseguido e até ignorado por muitos? Porque você começa a enxergar o demônio perto de você. Você começa a enxergar as coisas que não revelam o propósito e a vontade de Deus. Você começa a observar o mundo largo e longo. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Esse mundo lilista, que as pessoas vivem totalmente desprovidas de valores éticos e morais. Esse mundo materialista que mais vale o ter em detrimento do ser. Esse mundo materialista em que as pessoas não valorizam mais o ser humano, não respeitam mulheres, crianças, o número de homicídios e feminicídios, as campanhas em que pese, parece não surtir efeito. E não surtir efeito exatamente será objeto de um próximo vídeo-aula que falarei por que as campanhas contra as violências dos mais diversos tipos e graus não funcionam. E aí essa é uma razão para você se cadastrar no canal, porque vou trazer em breve, de forma verticalizada, talvez até uma proposta para as autoridades constituídas, implementar nas suas políticas públicas, uma maneira de mudar o formato das campanhas contra a violência, notadamente contra as mulheres. Porque este que estamos a falar entende que o formato não está adequado, sem nenhum demérito àqueles que os confeccionaram. Mas aqui, como debate e o propósito é de contribuir para a educação, sobretudo para contribuir de alguma forma para combater, até mesmo ser um instrumento para ajudar nessas campanhas contra os mais diversos tipos de violência física, moral, psicológica, dos mais elevados tipos e graus, porque isso que estávamos falando diz que existe algo errado nessas campanhas, no formato, no modelo delas. Temos que reformar. Como o Martinho Lutero, lá em 1517,
por meio de sua visão espiritual, holística, multifocal, enxergou que a cúria romana estava deformando a palavra de Deus. Então, tudo que está deformado precisa de reforma. E esta é a razão pela qual, este que estava a falar, disse que as campanhas contra a violência, no formato, no modelo que está aí, não tem muita força para funcionar. E arrisca até dizer que o modelo que está, ele acaba gerando mais violência. E aí falo isso com base nas estatísticas, que não obstante poder em tese diminuir alguma coisa aqui e ali, mas não atinge o objetivo final, que é dar um basta nessa violência, dar um basta nessa corrupção, dar um basta nesse estado de coisa, nessa crise de legalidade e legitimidade que estamos a falar. Mas isso aí será objeto de um vídeo aula específico, onde irei verticalizar e até o final propor uma tese, uma síntese para, se as autoridades constituídas quiserem, a faculdade deles, implementar, até poder contar com minha participação na construção desse novo modelo para enfrentar o combate às violências dos mais diversos tipos e graus. Dito isto, eu já estou vendo aqui que já vou com uma hora de vídeo aula e eu preciso encerrar para trabalhar. Tenho que ir ao fórum deliberar as questões do meu ministério como advogado. Dirijo-me já para concluir dizendo que a Bíblia é o livro mais importante, não somente porque ele é o livro mais vendido, mais lido, portanto, mais perseguido, não somente porque ele é o único livro inspirado, não obstante ter sido escrito por homens comuns, nos mais diversos locais e lugares do planeta, em épocas diferentes, remotas. Ele também é um livro que contextualiza história, nos leva à Mesopotâmia, onde tudo iniciou sob o aspecto econômico, histórico, geográfico. Nos leva para o canal de Suez, mostrando a importância e por que existe aquele conflito na faixa de Gaza. Existe o canal de Suez exatamente no Oriente, a importância do Oriente, que também será objeto de um vídeo aula, onde eu irei verticalizar a importância daquela região da faixa de Gaza, sobretudo aquela região onde se encontra o canal de Suez, de forma verticalizada. Mas a Bíblia é importante também sob o aspecto geopolítico. Quando você vê a passagem de José do Egito, ele dá a maior aula de geopolítica, não obstante a geopolítica ser uma ciência nova, mas remotamente há mais de 3.000 anos, José do Egito já dava uma grande aula transcendental de geopolítica, quando ele previa 7 anos de farturas e 7 anos de sede. Mas observamos também a presença da ética, da moral nos livros do rei Salomão, da poesia, da literatura, da filosofia, também por base das obras do rei Salomão, do direito, da política, da justiça, como o rei Salomão chega a ponto da época dizer, em seu terceiro livro, na política só corrupção,
Na justiça, só corrupção. É claro que não se deve generalizar. Em todos os órgãos de poder existe corrupção, mas não é, isso é uma pequena minoria. Pessoas que deixam a soberba subir para a cabeça e quando vem estão no mato sem cachorro, como que Jesus ficou no mato sem cachorro quando nomeou Pedro, Tiago e João para ser o vigia dele, lá no Jardim Getsemane. Todos os órgãos, todas as instituições, todos os poderes constituídos devem entre si ser respeitados, são legítimos. Por mais que um governo seja injusto, isso não nos legitima, nos dá o direito de atacá-los. Temos que se indignar, não concordar com isso, e isso, o palco adequado é o devido processo legal, por meio do competente advogado, sobretudo quando estamos a falar. Se estamos a falar da justiça, se existe alguma corrupção na justiça, se existe algum ato ilegal, o palco adequado é o devido processo legal, representação nas devidas corregedorias, CNJ. Se estamos a falar de corrupção na política, não temos que blasfemar, perpetrar calúnia, difamação, abusar de direito, pois quem abusa de direito também comete ato ilícito. E para cada pretensão, para cada direito violado, gera uma pretensão que só se extingue com a prescrição e a decadência, ambos, artigo 8687 e 89 do Digesto Código Civil. Se estamos indignados com a política, o palco adequado é o dia da eleição, é o sufrágio universal. Pois se o poder, todo o poder emana do povo, é o povo também que tem legitimidade de tirar aqueles que colocou ou colocaram no poder de forma legítima, procurando palco adequado. E o palco adequado é o sufrágio. Esperar as eleições e votar, escolher de forma consciente, livre e consciente. Tem que haver uma consciência política, uma consciência eleitoral, a consciência da importância do seu voto. O seu voto é instrumento de mudança. É um contrato que você outorga, é a procuração que você outorga para o seu representante, para o parlamento federal, estadual e municipal. E é por isso que você precisa fiscalizar, não somente exercer o seu direito de cidadania no dia da eleição. Você precisa, durante o mandato daquele que você colocou no poder, você precisa vigiar. Existe hoje acesso aos portais de transparência que possibilita exatamente isso, você, muito bem utilizado pela imprensa, para você poder acompanhar o trabalho daquele parlamentar, daquele governante, saber se ele realmente está cumprindo com o que prometeu, e também você também ser um objeto de fiscalização. Agindo assim, o difícil é errar. Finalizo dizendo que a Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade, porque não existe nenhum outro que tenha o poder de libertar, transformar, purificar, curar e até mesmo salvar. Fico por aqui, pessoal. Obrigado para os senhores e senhoras. E desde já, com o objetivo de que e o propósito que vocês continuem a receber e poder até mesmo compartilhar em tempo real comigo por meio de diversas lives que pretendo fazer sobre as mais diversas temáticas de geopolítica, economia, direito, filosofia, teologia, etc. Cadastrem-se no presente canal, que para além disso, de vocês poderem diariamente
ter informação e vídeos aulas sobre essas temáticas do direito, da teologia, da filosofia, da política não partidária, da geopolítica e da economia. O teu sim por via reflexo, vocês também, em que pese, estarão contribuindo para a disseminação e o aprimoramento da educação do Brasil e do mundo, em especial fazendo aquilo que é da vontade do propósito de Deus, quando me ajuda a disseminar e levar a palavra de Deus aos confins do mundo. Obrigado, até a próxima e fique com Deus. Amém, amém, amém.